Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Sol Vi, povo de Deus. Uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Solange Júnior, Maria de Socorro Júnior, vou ensinar você a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés, e não aceitar que de maneira nenhuma ele vem aí, entrando no seu lugar, ele vem aí, colocando outros em seu lugar. Não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha entenebrecendo, ele vem aí, apagando a sua mente. E se você deixar, ele apaga você, literalmente. E eu acabei de chegar da Avenida dos Andradas. E a Avenida dos Andradas está bombando, povo de Deus. As nossas obras da Avenida dos Andradas estão bombando. E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar, é nessa caminhada que nós temos de estar. Quando eu falo caminhada, povo de Deus, eu deixo bem claro para vocês, nessa fé, nessa caminhada, é no caminho, na verdade, na vida. O caminho aqui é o Senhor Jesus. Quando eu digo para vocês, vamos ficar firme no caminho, na verdade, na vida, com os nossos olhos fitos no Senhor, que é o nosso Deus. Ele é o Deus, o nosso Pai, Ele é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, né? Nós temos que estar com nossos olhos fitos nele, porque Ele é autor e consumador da fé. E eu tenho ensinado vocês, explicado para vocês como que Ele é o autor, Ele é o Criador, e Ele é o consumador. Ele criou e foi ali, e foi consumado ali, provado ali, que Ele fez, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esse consumador aí, gente, tá aí, nasce entregando la bosta e quando nasce derereixe. Viu, povo de Deus? Que nem um relâmpago. E povo de Deus, eu sempre falo com vocês que a gente entra e a gente faz a oração, né? Fazemos a apresentação e logo em seguida nós fazemos a oração, né? Que nós temos que estar levando as coisas de Deus a sério. E Deus, Ele é simplesmente maravilhoso, povo de Deus. Eu só sei dizer para vocês o quanto eu amo Deus, o quanto eu amo. Eu não sei ficar sem Deus, sem estar ali na presença de Deus mais. E todo o tempo Ele tem mostrado para mim o quanto que Ele é comigo. E assim, o missionário Soares, ele fala assim, olha, quando nós chegarmos no céu, Deus vai mostrar para nós quantos livramentos Ele nos deu, quantos livramentos ali Ele nos deu. E, gente, hoje assim, que eu ando ali com os meus olhos abertos, gente, assim, você vê, assim, os laços sendo desfeitos. E é assim, gente, é no nosso dia a dia, são nas nossas decisões, são nas pequenas decisões que nós tomamos, que há esse mover de Deus, né? Vamos falar assim, mover de Deus aí, e eu convido vocês, gente, para estar aqui, né, aprendendo aqui com nós, a colocar o diabo debaixo dos seus pés e a viver uma vida em Cristo Jesus e tá ali também, gente, contando seus testemunhos e não deixando de maneira nenhuma o diabo aí, roubar as suas bênçãos. De maneira nenhuma não deixa o diabo roubar a sua bênção, porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. E nós não aceitamos de maneira nenhuma. E povo de Deus, vamos fazer uma oração
né? Vamos fazer uma oração e a gente volta com as entregas, a gente volta com os anúncios e no nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu só sei agradecer a Deus, só agradecer a Deus por tudo que Ele está realizando na minha vida. E, meu Deus, meu Pai, vem, una a tua fé com a minha, vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu uno sim, Senhor Jesus. Eu estou aqui na presença do Senhor e eu uno sim a povo de Deus. Vamos fazer oração direitinho e... Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na presença do Senhor e no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, nós sabemos que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E quem tem o Pai tem o Filho. E Pai, é nessa fé que eu estou, é nesse entendimento que eu estou, porque na palavra do Senhor diz assim, olha, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, meu Deus, é nessa fé que nós estamos, sabendo ali, ó, que o Senhor é Deus, que faz além do que pedimos ou imaginamos. E Pai, a minha fé era estar firme, firme no Senhor. E eu não consigo. É assim, Deus, agradecemos o Senhor pelo presente, Pai, porque é um presente muito grande, é um presente aí, ó, que assim, todo cristão quer ganhar. E eu só sei agradecer o Senhor. Eu não vou falar que eu estou sem palavras, mas eu estou aqui maravilhado, maravilhado e pela confirmação aí. E eu só sei agradecer, agradecer e agradecer. Então, obrigada, meu Pai. E você, Satanás, você perdeu. E no nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu ordeno que você saia, tira a bunda da cadeira da presidência. E é agora, deu, basta, chega, sai e sai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E povo de Deus, é assim, gente, nós estamos aqui, ó, firme, na força aí, ó, do nosso Deus. Então, nós somos fortes em Cristo Jesus. E muito feliz por estar vendo aí, ó, o poder de Deus manifesto e ali as pessoas ali recebendo as bênçãos, recebendo ali as bênçãos do Senhor. E essa é a alegria do cristão, gente, ver o seu povo bem. E como eu tenho anunciado aqui, quando eu tenho falado com vocês ali que Deus ele me ungiu, é a unção que está em mim, é a unção que quebra todo o jugo do diabo. Então, gente, e quebra ali todo o jugo do diabo. Então, gente, não, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Então, não vai haver, não tem como. Não tem como, gente, o laço aí, ó, alcançar um cristão, desde que esse cristão esteja ali, ali, ó, debaixo da onipotência de Deus ali, e não tem como, não tem, o laço não fecha de jeito nenhum. E povo de Deus,
Eu fiz uma chamada ao sair da igreja, por Deus. Eu fiz uma chamada e depois eu vou estar postando para vocês. Eu nem postei, porque, como eu disse, eu acabei de chegar da igreja e estou aqui compartilhando com vocês aí as minhas experiências, o meu ir e vir aqui. E ao sair da igreja, eu tava ali fiz uma chamada e eu contei, gente, assim, fatos que aconteceram lá na minha comunidade. E, gente, aconteceram muitos fatos, muitos fatos. E esses fatos eu conversei, eu contei aqui dentro da minha casa. Eu contei aqui dentro da minha casa. E aí, gente, eu convido vocês para estar assistindo o meu testemunho. E aí é que começou esse cordel de morte se formar aí em volta de mim. E eu não sabendo de nada, povo de Deus. Eu não entendendo assim nada, porque ali eu estava só contando um fato, né? Falando verdade, porque contra fato não há argumento. E quando eu falo com vocês assim, olha, eu não gosto de mentira e nem de estar cuidando da vida dos outros. Você cuida da vida dos outros, gente, é quando você conta ali, ó, um segredo de família. Agora, um fato que todo mundo sabe, não tem como assim, esconder, né? Todo mundo sabe, é uma coisa que aconteceu e todo mundo ficou sabendo. Então, aí você pode aí enquadrar a pessoa quando a pessoa tirar aí, ó, segredos aí, ó, contado aí dentro da sua casa, entendeu? Que é o que vocês fizeram. Vocês entenderam? Vocês entenderam a minha chamada aqui depois do culto ali? Então, gente, a minha chamada aqui eu tô alertando, tô acordando vocês, que quando aí, ó, o Satanás vier aí falando da sua vida, de coisas que você fez assim, ali, só você, e assim, uma coisa muito sua, muito íntima sua, você tem que ir de encontro a ele, né? Ir de encontro a ele, colocar aquela situação diante de Deus, como eu estou sempre falando com vocês, colocar aquela situação diante de Deus, alinhar ali a sua verdade com a verdade de Deus e não ficar aí, ó, para um lado e para o outro, entendeu? Ficar ali no caminho, na verdade, ali no caminho, na verdade, na vida, com os seus olhos fitos no nosso Deus, que é autor e consumador da fé, que é aqui, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê. E quando eu falo com vocês que eu me tornei justiça do Senhor, eu passei por uma grande injustiça, gente, uma grande injustiça, que foi ali um momento de grande opressão. E, gente, muitas vezes as pessoas vinham me contando um caso, elas vinham contando um caso, coisas que aconteceu lá. E aí, gente, eu ainda ajudava, aconselhava a pessoa na palavra, e ali não entendendo, mas quando eu levava a palavra, eu falo com vocês, havia aquele BUM! E o fato que eu contei hoje foi, povo de Deus, que tinha uma família, essa família ainda está lá na minha comunidade, sabe assim, ó, o filho sai, arruma a namorada, casa e a namorada vai morar lá perto de você. Foi isso que aconteceu. E aí o irmão desse rapaz foi namorar com a irmã. Não, o irmão da esposa foi namorar com o irmão do esposo. Que povo de Deus que eu vou organizar aqui. Povo de Deus, eu sei o nome e tudo das pessoas. Eu só não vou trazer aqui, gente. Eu só vou contar o fato. O fato que aconteceu. Foi assim, ó. O rapaz casou com a menina.
né? E a menina foi morar lá na comunidade de São Pedro. E o, o irmão dessa menina foi namorar com a irmã do rapaz, lá de São Pedro. Vocês entenderam agora? E esse rapaz, gente, namorou lá um tempão, aquele namoro ali cheio de regras, e aí, enfim, eles casaram naquele amor, gente, foi aquele casamento ali que teve almoço, teve jantar, teve aquela festa, sabe? E aí, povo de Deus, essa menina mudou e foi morar lá na casa da sogra. E aí, povo de Deus, passou muito tempo, essa menina arrumou parece que ela tem uns 8 filhos, até para mais. E aí, gente, gente, eu não acho muito não, eu acho, igual tenho feito chamada aqui para vocês, eu tô falando com vocês aí, ó, se tá faltando ser humano, é vocês que não estão colaborando, é vocês que não estão tendo filho o suficiente, não estão fabricando ser humano o suficiente. Então vamos ver aí, ó. Vamos rever esses conceitos. Eu estou falando com vocês, jovens. Entenderam? Então, povo de Deus. Aí, gente, eles arrumaram muitos filhos e vivia aquele casamento. O rapaz, assim, era muito trabalhador. E aí, gente, eles lá na casa dele lá, parece que esse rapaz começou a brigar com o outro. Eu não vou saber falar o que esse outro era, se era tio, irmão ou se era cunhado. Eu só sei que os dois começaram a brigar e os dois eram compadre. Era compadre. E aí, gente, eles começaram a brigar. E eu só sei, gente, que o resultado dessa briga é que um apontou a arma para a cara do outro. E eles dispararam a arma ali e assim, caiu um para um lado e outro para o outro. Esse é o fato que aconteceu, é um fato real, gente. Não é ficção, não, é um fato real. E qualquer um que você perguntar lá no São Pedro, eles vão contar para vocês, entendeu? Isso aconteceu, eu já era mocinha ali e todo mundo comentou esse fato, entendeu? E é um fato real, povo de Deus. E após eu contar esse fato, eu perguntei para vocês, assim, olha, quem atirou primeiro? Eu conversando aqui dentro de casa, eu perguntei, e aí, será quem atirou primeiro? Porque se um tivesse atirado, na velocidade que sai a bala ali, não ia dar tempo do outro atirar também, né? Aí... Então, povo de Deus, é quando eu falo com vocês que o diabo ele está aí, gente. Ele está aí. E a essência do diabo é a morte. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. E quanto mais ele conseguir levar para ele, melhor é. Melhor é, gente. Então, eu convido vocês para estar indo para uma igreja. Convido vocês para estar indo para a igreja, convido vocês para estar indo para participar e para estar ali, gente, levando um caderno, uma agenda, eu fico falando, anota no celular, não, gente, leva um caderno, leva uma agenda, leva uma bíblia de papel para você participar ali. O celular está sempre nos distraindo, gente. Você está lendo a Bíblia ali, aí daí a pouco vem aquele anúncio para você. Oh, Deus maravilhoso! E povo de Deus, e aí esse fato foi real, foi um fato real e contra fatos não há argumentos. E quando eu falo com vocês, faço a pergunta para vocês, será quem atirou primeiro, né? E assim, aí entra a perícia. Mas o que eu conto para vocês, gente, é que eu contei esse fato aqui em casa, aqui, não saí falando na rua, nessa esquina, né? Eu contei esse fato aqui em casa e aí, de repente, eu falo com vocês, as pessoas
ali, ó, qual eu contei o fato, as pessoas vieram para cima de mim e dos meus filhos. Vieram assim para cima deles e, como eu disse para vocês, o diabo ele tentou apagar o meu testemunho e ele tentou me apagar literalmente, povo de Deus. Hoje eu estou aqui pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. O poder de Deus foi manifesto na minha vida. Para mim estar aqui hoje contando para vocês. Eu me tornei justiça do Senhor em Cristo Jesus. Eu me tornei mais que vencedora em Cristo Jesus. E quando eu conto para vocês, gente, eu deixo bem claro para vocês que eu posso fazer um tutorial. E ali, gente, assim, aconteceu várias coisas da minha comunidade, várias coisas. E ali é normal que a gente vai contando os fatos que aconteceu ali. E aí, gente, imagine se você não puder contar os fatos que aconteceu ali ao decorrer da sua vida, né? Você vai ficar como aquela pessoa ali, ó, com a boca aberta, não sabe nada, não viu nada, não viveu, né? Então, nenhum ser humano, gente, passa a vida sem ver nada, sem acontecer nada. Então, é normal que se comente, se fale dos fatos que aconteceram, né? E assim, ó, é uma realidade, gente. É uma realidade aí, ó. Há tempos ali, ó, desde lá de trás, desde lá, ó, Eva e Adão, o diabo está agindo e ele age dessa maneira, sutilmente. Sempre vai haver uma briga, sempre vai haver ali, ó, uma discordância e ali acontece aí, ó. Acontece aí esses fatos aí horrendo, né? E tem outros povos de Deus que nem dá para contar, que são aqueles fatos assim, ó, primeira página ali de manchete ali, ó, como que eu falo, gente? Aqueles jornais que quando você pega, se você torcer, sai sangue. E também não é o meu interesse, gente. Não é o meu interesse tá aí, ó, anunciando as artimanhas do diabo. O meu interesse aqui é estar anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu só estou falando, contando para vocês esse fato, para vocês entenderem até onde o diabo trabalha. E vem, se você deixar, ele age na sua vida e fica falando ali, ó, de maldição hereditária. Maldição hereditária foi cravada na cruz. No momento que o Senhor Jesus sacrificou ali, acabou a maldição hereditária. E eu sempre falei, eu sempre preguei para os meus filhos, eu sempre falei ali da cruz, que o Senhor Jesus, ele foi crucificado. E esses dias eu tenho falado com vocês ali, ó, que a palavra que Deus colocou ali para mim estar estudando, gente, dias que eu falo, tem meses. E eu tô sempre deixando, amanhã eu faço estudo, E ali, ontem ou antes de ontem, eu fiz o estudo ficou prontinho, tá aqui, gente. Qualquer hora eu vou estar passando esse estudo para vocês entenderem ali, ó, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz, né? Quando ele disse está consumado, ele já tinha ali, ó, pegado tudo que o diabo roubou de nós e colocado ali, ó, para nós. É nosso direito, é nosso. Não tem nada de ficar ali, ó, ter que sacrificar para poder você ter direito à bênção. O Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. Quando eu falo com vocês, gente, que eu fiz o curso Fé, e quando eu cheguei em casa, o dia que o pastor pregou sobre o nome de Jesus, eu cheguei em casa e eu sentei no sofá e eu fiquei lá tentando calcular. Eu ficava tentando calcular, gente, e igual eu falo com vocês, e ali olhando para a minha família e vendo ali
tanta confusão na minha família. E falo com vocês que eu não me identifico com nenhuma mulher da Bíblia. Eu até então não me identificava, povo de Deus, com nenhuma mulher da Bíblia. Eu me identificava ali com os homens, né? Com o Davi, o guerreiro. Eu ia lá, eu mirava na cabeça do... Eu ia e vou, povo de Deus. Eu mirava na cabeça. Glória a Deus no gigante. E ali você só ouvia o barulho do tombo. Pum! Povo de Deus, preste atenção. E é assim, gente, o diabo pode fazer o que for, ele pode fazer o que for, mas essa é a mais pura verdade. Aí, gente, ele vem aí fazendo as gracinhas dele, mas é a verdade, a mais pura verdade. O Senhor Jesus nos fez mais que vencedores nele. Ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. E não adianta! Não adianta, porque no momento que você entende quem você é em Cristo Jesus, aí você pode vir e tentar, mas conseguir tirar não vai. E desligar muito menos, porque quem ligou foi Deus. E assim, simplesmente nós nos tornamos carta viva de Cristo. E estamos ali, firme, estamos ali, ligado na videira verdadeira. E só Ele tem poder de tirar. É como eu digo para vocês, Deus, Ele colocou ali, o fôlego de vida nas nossas narinas. E só Ele tem poder de tirar. Então, é quando eu convido vocês para conhecer Deus, saber quem é Deus e saber aí, realmente o que Ele fez por você, o amor, conhecer o amor dele por você, amor esse que constrange, gente, que constrange, e você tem que estar ali muito firme, gente, muito firme, porque vem aquele constrangimento e você pensa ali que é timidez, que é vergonha, e você vai a Deus e fala: Deus, mas está escrito na tua palavra, o Senhor disse que nós não seríamos confundidos e nem enganados. Então, gente, vocês têm que conhecer seus direitos, as palavras que Deus deu para você. Coloca ela no seu coração, gente. Coloca ela firmada, ali, cingida no seu coração. E aí, todas as investidas do diabo, todo o laço do diabo, não fecha. Todo laço do diabo não fecha, não vai, não, assim, ele pode puxar ali, mas não fecha, entende? Fica em aberto. Simplesmente maravilhoso, Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Simplesmente aí, grandioso e poderoso é o nosso Deus. Ele não falha, gente. E quando eu tô aqui, gente, na frente das câmeras aqui, pregando, falando para vocês, contando para vocês os testemunhos, eu sei do que eu estou falando. E se você não entende, vai ler a Bíblia para você procurar estar aí, na mesma plataforma que os homens e as mulheres de Deus, ali, no mesmo entendimento que os homens e as mulheres de Deus. Eu falo com vocês aí, dos jogos aí do Primeiro e do Segundo Testamento. Entra, tenha um jogo, entra nesse jogo, mas entra para ganhar, porque em Cristo Jesus é vencer ou vencer. E quando eu conto para vocês aí... Em Cristo Jesus é vencer ou vencer, gente. É vencer ou vencer. Você vai estar aí, ali, cara a cara com Satanás.
E é você que vai decidir se ele que vai vencer na sua vida ou se é você que vai vencer. Não aceite de maneira nenhuma que ele venha vencer você. Seja você quem vença ele e fala com ele, na cara dele, quem você é em Cristo Jesus. E aí, se a imagem que estiver refletindo aí dele em você for muito feia, não dá ideia não. Ri na cara dele e fala com ele: olha você aí, olha como que você é feio. Porque se você não tiver na força de Deus, eu falo na força de Deus, porque de nós mesmos, nós não passamos nem da primeira ali degrau. Nós temos que estar ali, ó, na força de Deus. É como diz a palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é nossa força, nós temos de estar ali, ó, submisso a Deus, em todo tempo submisso a Deus. Muita coisa você vai fazer e você não vai entender. Só depois de um tempo que você vai estar entendendo ali por que você fez aquilo. E aí você vai dar risada, porque ali você vai entender assim, ó, e Deus esteve comigo mais uma vez. É simplesmente incrível, é maravilhoso, é incrível, gente.
Alabadadadash, dididish, 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 gadadadash, dididish, Alabadadadash, dididish, gadadadash, dididish, dididish, gadadadash, dididish, gadadadash, dididish, dididish, gadadadash, dididish, gadadadash, dididish, Alabadadadash, dididish, gadadadash, dididish, gadadadash, dididish, 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 dididish. Adadadash, dididish, gadadadash, dididish, 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 gadadadash, dididish, gadadabadahadravanas, dididish, didikantarabadash, dididish, 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 gadadadash, dididish, gadadabadahadravanas, dididish, gadadabadahadravanas, dididish, didikantaradas, dididish, gadadadas, dididish, gadadadas, dididish, gadadadas, dididish, alabadadadash, dididish, gadadadadas, dididish, 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 gadadabadahadravanas, dididish, 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 dididish. Adadadash, didikantara, badahadramanash, didikantara, badahadramanash, idrikantara, das, didikantara, badahadramanash, didikantara, badahadramanash, idrish, dirish, didikantara, badahadramanash, didikantara, alabadaradas, didikantara, das, didikantara, darabadarash, didikantara, das, idrish, didikantara, badahadramanash, didikantara, das, didikantara, Dididish, 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 gandararas, dididi, gandararas, dididi, 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 ididish, didikantararas, dididi, 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 alabadaras, dididi, gandararas, dididi, gandararas, dididi, alabadaras, dididi, gandararas, dididi, darararas, dididi, alabadaras, dididi, gandararas, Alabadarash, dididi, gandarash, dididi, gandarash, dididi, gandarash, dididi, guruguri, gandarash, dididi, 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 idedish, dididi, gandarash, dididi, gandarash, dididi, dararash, dididi, idedish, dididi, gantarabadahadramanash, dididi, gandarash, dididi, gandarash, idedish, dididish, dididish, didarash, dididi, Alabadarash, dididi, 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 dararash, dididi, dididi, Alabadarash, dididi, Handarash, dididi, Gandarash, dididi, Gandarash, dididi, Gandarabadahadramanash, Ididish, dididish, 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 dididi, Adarash, dididi, Gandarash, dididi, Gandarash, dididi, 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 Elabadash, diddy, Cantaladas, diddy, Gadrabadahadramanash, diddy, Gandrabadahadramanas, Ididish, dididish, 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 Alabadarash, diddy, Gandaradas, diddy, Gandaradas, diddy, Gandaradas, Ididish, dididish, diddy, Gandrabadahadramanas, diddy, Cantrabadahamanaramanas, Iderish, Babana Rashi, the Cantalabadasi, the Cantalabadahadramanase, Iderish, the Cantalabadasi, the Rebigori Gadabadahanamanashi, the Cantalabadasi, the Cantalasi, the Rebigori Gandalamanas, Igori Gandabadashi, the Cantalabadahadramanasi, the Gandabadahadamanas, Ederish, the Gandabadahadramanasi, the Gandabadahadramanas. Deridish, Colabadas, the Recantla Badahadramanasse, the Decantla Badahadramanasse, Iderish, the Recantla Das, the Dedica, the Radas, the Bigger Gandra Badahadramanass, Iderish, the Redish, the Dedicala Badahadramanashi, the Recantla Badahadramanass, the Dedica, the Radas, the Idicandra Das, the Bedricandra Das, the Dedicandra Das, the Decandra Badahadramanass, Iderish, the Recantla Das, the Recantla Manasse, the Dedicandra Badas, the Dedicandra Badas, the Dedicandra Badas, Iderish, the Recanta Labadas, the Dedicadaras, the Dedicandaradas, the Garabadahadamanas, the Dedicadaras, the Dedicalabadas, Iderish, the Canta Laras, the Dedicadaramanahadramanas, the Dedicadaramanahadramanas.
Idiriri, jidiriri, gadarabadahadaramanashi, dirikantarabadahadaramanashi, 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 ilibiri, gandarabadahadaramanashi, dirikantarabadahadaramanashi, 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 idiriri, shidiriri, 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 shilamadaramanashi, diriri, gandarabadahadaramanashi, Idiriri, shidiri, canta, rabadahadaramana, shidiri, canta, ladase, diriri, gadarase, diriri, gadarase, idiriri, shidiri, 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 shi, alabadarase, diriri, 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 gadarase, diriri, gadarase, diriri, 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 ilibarase, li canta, ladahadaramanasse, diriri, garamanase, diriri, gadarabadahadaramanasse, idiri, canta, labadahadaramanasse, diriri, canta, labadahadaramanasse, Inidiri shidiri kantara badahadara manashi diri gandarasi diri gadara manasi diri gadara manase eliminiri gandara basi diri ganara rasi diri. Obrigado, Senhor. E tome posse, mulher, da sua bênção. Aqui, ó, Deus não criou o homem que eu falo aqui é no geral. Ele não criou o homem para que viva só. Então, tome posse da sua bênção. Aquele que alcança um companheiro, alcançou um favor de Deus, entende? Então preste atenção que Deus está falando com você, se posicione aí e acorda, e fique acordada, E aquilo que Deus disse na palavra dele vai acontecer, vai se realizar na sua vida, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amém, amém, povo de Deus. É nessa fé que nós temos de estar. E, povo de Deus, eu vou estar lendo aqui, ó. Aqui, ó. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É você que vai condenar toda língua, toda armadilha do Satanás que se armar aí contra você. É você que vai ali, ó, condenar. Como que eu vou fazer? Eu vou apagar o dardo do maligno. Como que eu faço isso? Você vai confessar a palavra de Deus em cima daquilo que o diabo está falando com você. Em cima daquela derrota que o diabo está profetizando aí na sua vida, você apaga o dardo do maligno aí, ó, confessando a palavra de Deus. É quando eu conto para você, gente, que eu cheguei na igreja e eu falei com o pastor, eu tô com muito medo. Pastor, eu tô com medo de morrer. E o pastor me deu ali, é como uma receita médica, ele me deu 7 ali, ordenância. Ele diz para mim, olha, tenha fé, leia a Bíblia, creia. Leia a Bíblia, primeiro que ele falou, gente, depois ele falou assim, tenha fé, creia. No momento que ele falou tenha fé e creia, eu já pensei assim, ter fé e crer não é a mesma coisa, não. E fui procurar estudar, fui procurar a diferença entre ter fé e crer. E ali, gente, eu fiz muitos estudos assim, eu fui procurar saber a diferença entre poder e autoridade. E ali eu fui buscando fui fazendo muitos estudos após o pastor ter me dado essa receita. E, gente, eu cheguei em casa um dia que o pastor me deu essa receita e eu fui ler a Bíblia. Igual eu conto para vocês. E no momento que eu fui ler a Bíblia, eu ia abrir em outro livro, e eu abri ali, ó, em Timóteo. Não vou saber explicar para vocês se é 2ª ou 1ª Timóteo, mas eu abri ali e Deus falando comigo, gente, querendo ser doutora da lei. Não sabendo o que fala e nem o que afirma. E Deus me deu aquele balançar assim, ó, igual eu falo com vocês quando você está chamando a atenção do seu filho e você pega e balança, ele acorda, meu filho, ó, acorda, se posiciona, presta atenção, abre seus olhos. Deus fez assim mesmo comigo, gente, igual eu conto para você,
eu cheguei de Pedro Leopoldo conhecendo Deus, e ali Deus mostrou para mim, me chamou ali, me deu um balanço, falou comigo: você precisa de buscar mais, você precisa de conhecer mais, ilustra aí ó, a sua armadura aí, que ela tá ficando aí, ó, tá ficando aí empoeirada. Não deixa empoeirar. O empoeirar aqui, gente, é você deixar de ler a Bíblia, deixar de buscar a palavra. E igual eu falo com vocês, a partir do momento que você deixar Deus, Ele deixa você também, entende? Então fica ali sempre na palavra. E como eu conto para vocês, gente, eu sempre estive ali unida a Deus. Um pouco que eu afastei assim, Deus foi lá e deu aquele: acorda, menina, você tá me deixando? Eu também vou te deixar, ué. E, gente, numa brechinha que você abre, o diabo, ele entra para matar, roubar e destruir. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar, ir para a igreja e buscar conhecer Deus, buscar saber quem é Deus, quem é o seu Senhor. E no momento ali, ó, certo, ele vai te ajudar, entende? Ele vai te ajudar, porque ele disse na palavra dele que antes mesmo de nós clamarmos, ele já sabe o que nós queremos. Ele conhece o desejo do nosso coração, ele sabe dos nossos pensamentos antes destes se formarem ali na nossa mente. Eu tô rindo aqui, povo de Deus, porque hoje ali na hora da igreja lá, do culto, eu tô lá e esse entendimento meu aqui, no momento ali que o pastor Rogério estava pregando a palavra, esse entendimento meu aqui valeu muito. Valeu muito mesmo, e eu só agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele deixar eu entender, me dá aí, ó, esses entendimentos, mesmo que pequeno. E eu só sei agradecer a Deus e vivo ali, gente, assim, maravilhada. Maravilhada é a palavra que eu sei falar, entende? Porque o nosso Deus, ele é excelente, ele é maravilhoso, e sendo ele maravilhoso, sendo ele tão grandioso, ele vem e habita em nós, ser humano. Quando eu digo para vocês ser humanos, é que nós somos falhos, povo de Deus, nós somos falhos. E Deus vem ali e habita em nós e nos ensina, e nos ensina, nos levanta e nos põe para frente. É como ele disse ali, ó, em Salmo 91, que ele nos colocará em alto retiro. E ele vai continuando falando, ele diz lá em Mateus 5, que a luz, não se esconde a luz debaixo de uma cama, se coloca ali no alqueire, né? Deixa eu ler aqui para vocês, gente, para vocês entenderem aqui direitinho o que eu estou falando, né? Eu estou olhando aqui nosso tempo, que nós começamos a anunciar e nós vamos falar de Deus. Nós temos que voltar a falar de Deus, anunciar aqui, tá bom, povo de Deus? 5 aqui, olha. Aqui, ó. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, povo de Deus, eu estou falando assim, é por isso que nós temos de vir aqui nas Escrituras, ler aqui na Bíblia.
Eu estou falando que se coloca no alqueire, mas olha o que fala a palavra de Deus aqui, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, na parte mais alta, né, povo de Deus, que nós colocamos, e dá luz a todos que estão na casa. Então, colocar a luz no lugar mais alto, e ali aquela luz vai iluminar ali, ó, um espaço muito grande, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim que são os cristãos. É assim que tem que ser os cristãos, e é nessa chamada que eu estou aqui, ó, para nós estar aí, ó, engrossando esse cordão de 3 dobras, estar aí adentrando o Brasil afora, e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, ó, nos derrotando, que o diabo venha aí, ó, nos apagando, literalmente, Então, povo de Deus, eu anunciei para vocês, eu comecei falando com vocês das nossas obras, da Avenida dos Andradas, e eu já falei com vocês hoje de manhã também, gente, daquele filme que nós fizemos ali, e do projeto ali que Deus tem para nós, e falo muito ali dos Jacksons, né? Eu falo dos Jackson e assim, o que Deus mostrou ali para mim, e assim, estou assim, preparando vocês para vocês assim, ir ali, ó, raciocinando junto comigo ali, assistir o filme aí e ir raciocinando junto comigo. As pessoas que são do ramo já entenderam, gente. E quando eu falo com vocês aí que eu mandei um filme, igual eu estou falando aqui, que Deus, ele conhece nossos pensamentos antes mesmo de ser formado na nossa mente. E que quando acontece no mundo natural, no mundo espiritual já está pronto. É por isso que eu falo com vocês que tem umas entregas que eu anuncio aqui, mas já tá ali, ó, entregue, já vem assim para mim anunciar e já tá entregue, muitas vezes já tá até paga. Vocês entenderam, povo de Deus? É grandioso, gente, é poderoso. A seara é grande, gente, os ceifeiros são poucos, então nós estamos precisando de ceifeiros, de um povo abençoado, de um povo unido, de um povo ali que está ali, ó, dispostos para obedecer Deus. É como eu falo com vocês, gente, quando eu conheci a palavra de Deus, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu fui abrindo mão das coisas do mundo e fui pegando ali, aceitando as coisas de Deus. Mas, gente, em qualquer momento que eu parar de buscar a Deus, as ofertas do mundo tá aí, ó, para mim, tá aí para mim, tá aí para você, tá aí para qualquer um que quiser que parar de buscar a Deus, entende? As ofertas do mundo, ó, tá aí, ó. E no momento que você aceitar, você vai conhecer aí, ó, o que o diabo realmente quer fazer com você. Ele quer destruir você, ele quer entrar na sua família, quer entrar na sua casa e destruir você, simplesmente pelo fato de você ser filha de Deus, filha de Deus. Tudo que se diz Deus, o Todo-Poderoso, o diabo odeia e quer ali, ó, destruir. A essência do diabo é morte. A essência de Deus, o Todo-Poderoso, é vida. Então alinhe a sua palavra, alinhe a sua vida com a palavra de Deus, a qual ali, ó, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo enxertada nela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia assim, povo de Deus, e viva uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E vamos anunciar aqui os aplicativos Solvi. Nós temos aplicativos de compras, povo de Deus. Temos aquele aplicativo, o aplicativo de compras grandes, compras médias, compras pequenas. E tem aquele aplicativo Solvi, gente, de compras Solvi para aquelas compras ali, ó, rápida, ligeira. Aquela compra aí, ó, na sua rua, nos comércios da sua rua.
É só você entrar aqui, ó, no aplicativo, fazer a sua compra e a sua compra chega na sua casa, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entra em contato com a Central Sovi e venha ser o nosso franqueado. E povo de Deus, eu já falei da Bíblia, mas eu vou falar mais um pouquinho. Tenha uma Bíblia na sua casa, tenha uma Bíblia na sua casa, tenha as versões aí, ó, que você gostar no celular, tenha as versões aí na sua casa. É o que nós estamos pedindo ali para a igreja, sede regional de Belo Horizonte. Pelo menos uns 3 modelos de Bíblia, umas 3 traduções, né? Eu amo essa aqui, ó, que é da Almeida Corrigida. E assim, tem umas traduções que eu gosto muito, gente, que é a NVA, eu tenho que olhar aqui. Tem uma outra também que eu gosto muito, é aquela Bíblia com a capa azul. Assim, eu gosto muito dessas traduções. Então nós estamos aí, ó, pedindo que as Bíblias, a Bíblia de papel, e pelo menos os 3 modelos. O modelo que eu falo é umas 3 traduções diferentes. Falei com vocês, gente, do DVD do Mindinho. Eu falei com vocês do DVD do Mindinho aí, gente. Eu falo com vocês dos jogos e logo em seguida eu falo com vocês do DVD do Mindinho ali na adolescência. E, gente, eu falei com vocês aí, gente, Peraí, deixa eu olhar aqui, povo de Deus, para mim dar um segmento aqui legal. Eu falei do Mindinho e também tem o som. Tem o som, gente. O povo tá pedindo aquele som. Aquele som, gente. Aquele som básico assim, que vem com CD, DVD, vem ali com fita, né? Eles estão falando de disco de vinil, gente, mas aí é vocês que vão entender aí e vão estar. Nós estamos pedindo pelo menos uma marca desse som para quando nós chegarmos aí na loja nós podemos comprar. E o povo quer que eu fale muito das viagens, eles querem muito que eu fale das vagas. As vagas aí que estão sendo abertas. Gente, eu já expliquei para vocês, no momento certo eu vou estar aqui anunciando as vagas real ali, e essas vagas já está aqui, ó, só o real. E, gente, eu tô rindo e tudo mais, mas é sério, essas vagas, elas estão sendo aí, ó, bem organizada, como eu falei, eles estão chamando as pessoas, eles estão ouvindo as pessoas, por quê, qual o fato que as fez ali parar com a fidelidade, parar ali de devolver o dízimo, parar ali de devolver as primícias, parar ali de devolver, ofertar, após ter recebido, o que aconteceu, e ali, gente, é que vai surgir a vaga ou não, mas essas vagas, elas são reais, entendeu? Vai ter a vaga. As bênçãos de Deus, elas são, as bênçãos de Deus são eternas. Então, enquanto eu tiver fôlego na minha narina, eu vou estar anunciando vagas para vocês. E é num campo muito grande, povo de Deus. É quando eu conto para vocês, outro dia eu estava vindo, no domingo, assim que termina o culto, igual vocês veem, eu venho embora e vou pro ponto ali esperar o ônibus e tal. E aí, gente, não era assim a primeira vez que eu via. Sempre que eu chegava, eu via aquele ermo. E ali eu conversando com a pessoa, eu comparei a conversa e falei assim, nossa, sempre que eu chego aqui eu vejo um ermo. E, gente, falei ermo. E ali a pessoa falou comigo, falou ali, comentou do meu chamado e tal. E eu cheguei em casa, eu fui ler ali sobre a palavra ermo. E assim, bateu exatamente no que eu e a pessoa tinha conversado. Assim, e eu vivo ali, gente, em novidades de vida, em agradecimento a Deus.
E é o que eu sei dizer, só o real. É o que eu sei dizer, assim, quão maravilhoso é estar na presença de Deus. E eu não pretendo sair não, povo de Deus. As pessoas vivem falando aí, ó, de desligar, que pena, desliga. Gente, como se a unção que está sobre mim, ela quebra todo o jugo do diabo, ela desfaz todos os laços do Satanás, ela eu queria comentar com vocês aqui desse versículo, olha, toda ferramenta, então é toda, gente, não é, é só uma faquinha? Ah, Deus em nome de Jesus sai, o quê? É uma bazuca? Em nome de Jesus, sai! É uma metralhadora? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, não vai acertar em mim. Sai para lá no nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque está escrito que entenda, povo de Deus, num versículo, uma palavra faz a diferença. E você entendendo aquela palavra, aquela pequena palavra, é toda arma. Toda arma que se levantar contra você não prosperará. Entende? Então, o diabo vai pintar um quadro para você. Ele vai pintar um quadro para você. Se você ficar amedrontado, aí ele vence sobre você, porque o medo é contrário à fé. E Deus chamou para vocês ter fé e ter uma fé firme. Então fique aí, ó, firme na fé, fica aí com seus olhos fitos no nosso Deus, o autor e consumador da fé, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. A Solvi que chegou para ficar. Fique com Deus, povo de Deus, no nome de Jesus.